Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, e nós faremos a leitura do versículo 7 até o 18. O tema do sermão nessa noite é quando as lutas nos derrubam. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 18. Essa é a segunda carta entre as 4 cartas que Paulo escreve à igreja de Coríntios, apesar da gente conhecer só 2 delas, porque as outras 2 a gente não encontrou essas cartas que Paulo escreve. Essa igreja, que é uma das igrejas que mais cansaram o apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que o culto tenha sido uma introdução, apesar das falhas humanas, que nós venhamos a nos apegar realmente, Deus, àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que através da Tua palavra nessa noite nós venhamos a entender que as nossas lutas mostram o Teu poder, que elas são usadas para encorajar os nossos irmãos e que nós devemos a cada dia colocar os nossos olhos na eternidade. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, uma das piores batalhas que nós podemos lutar, mais do que qualquer batalha que você tenha lutado, eu tenho certeza que você vai se identificar com isso, é aquela tristeza, é aquela batalha que traz tristeza e desânimo. Não é a nossa batalha contra o diabo,
até porque o diabo já foi derrotado na cruz. Não é, queridos irmãos e irmãs, contra talvez as doenças e as circunstâncias que nos trazem tristeza e não podemos controlar, como desemprego, como pandemias, como catástrofes. Os sofrimentos que enfrentamos na vida e que na maior parte das vezes têm o poder de nos derrubar e deixar o nosso coração em pedaços. Geralmente são os sofrimentos que vêm das pessoas que mais amamos e jamais esperaríamos que pudessem nos ferir. Você não acha isso também? Quando, queridos irmãos, o sofrimento vem das pessoas que amamos, quem nunca se sentiu frustrado e decepcionado ao perceber que de repente os sofrimentos que estamos sofrendo, que estamos vivendo, são frutos das investidas, das brigas e das lutas com as pessoas que deveriam estar caminhando conosco lado a lado. Pessoas que investimos tempo, lágrimas, os nossos recursos, os nossos sentimentos. E quando isso acontece, a tristeza ela toma o nosso coração e parece que um abismo se abre dentro de nós. Na vida do apóstolo Paulo, as coisas foram assim. Elas não foram diferentes. As lutas que Paulo enfrentou, as marcas que ele carregava no seu corpo, eram todas por amor daqueles que estavam junto dele. O abismo que o apóstolo mostra para nós nessa carta vem justamente pelas pessoas que ele mais amava. Pessoas que ele ficou meses se dedicando quando ele plantou a igreja em Corinto. E de repente, essas mesmas pessoas estão colocando em xeque a autoridade do apóstolo Paulo, a sua mensagem, o seu caráter e a sua missão. E a igreja em Corinto começa a dar ouvidos a falsos apóstolos. Mas, queridos, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, o apóstolo Paulo não sai dando a famosa carteirada, apesar dessa ser a sua carta mais pessoal. Paulo não fica exaltando os seus grandes feitos. Ele sabe muito bem que no reino de Deus, aquele que quer ser grande deve se colocar a serviço dos outros. Que aquele que quer ser o primeiro deve ser o servo dos seus irmãos. Mas a igreja de Corinto, queridos, parecia que tinha sido enfeitiçada, assim como nós vimos lá atrás, durante a metade do ano em Gálatas, pela eloquência e a carisma dos falsos mestres. Eles estavam seduzindo os irmãos. E Paulo, então, escreve essa carta com o seu coração, com tristeza no seu coração, quando aquele povo que ele amava, que ele havia servido, estava agora duvidando do seu apostolado. Queridos, diante dessa situação, Paulo, então, ele é forçado a fazer a defesa do seu ministério e da sua autoridade como apóstolo diante da igreja. Mas Paulo, queridos irmãos e irmãs, ele não enaltece os seus grandes feitos. Paulo fala sobre os seus sofrimentos. Quando Paulo quer convencer os irmãos na igreja de Corinto sobre o seu apostolado, ele não lembra somente que ele foi chamado pelo próprio Jesus, mas que ele carrega no seu próprio corpo as marcas do sofrimento. É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz quando as lutas estão o derrubando. Ele lembra aqueles irmãos e irmãs de Corinto sobre a luz do Evangelho de Cristo na primeira parte desse capítulo, que deveria iluminar as suas mentes e corações. E aqui nesse trecho, queridos, ele nos lembra que quando as lutas nos derrubam, assim como derrubaram entre os irmãos da igreja de Corinto que ele amava, precisamos perceber o poder de Deus que age em meio à fraqueza. E não somente isso, que Deus usa as nossas lutas para encorajar os nossos irmãos. E que nós devemos colocar os nossos olhos na eternidade, porque as nossas lutas são meios, são estratégias que Deus usa para nos levar até o céu. Queridos, olhe para o texto. A primeira verdade que nós vemos, quando as lutas te derrubarem, perceba o poder de Deus. Veja comigo a primeira verdade. O versículo 7 diz: temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Queridos, o nosso texto diz que o tesouro do Evangelho está em vasos de barros. Quando Paulo, queridos irmãos e irmãs, ele estava ali lutando os irmãos para reconhecer o seu ministério, aqueles irmãos estavam, dizendo que ele não era apóstolo, que ele não era servo do Senhor. O coração de Paulo fica triste com aquilo, mas Paulo lembra, queridos irmãos e irmãs, exatamente isso, que nós somos como vasos de barro. E como bem escreveu João Calvino, para que não houvesse assim qualquer aparência de excelência e nenhuma grandeza em Paulo que pudesse obscurecer o poder de Deus. E eu sei que os irmãos aqui que têm criança em casa e que têm vasos em casa, Quem nunca quebrou um vaso dentro de casa? O vaso é uma coisa frágil. E naquele tempo, no Oriente Médio, todas as famílias tinham vasos de barros. E esses vasos, queridos irmãos e irmãs, eram baratos, eram frágeis, eles quebravam com facilidade, eles eram de baixo custo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo vai falar com a igreja de Corinto, ele está dizendo: eu sou fraco, eu sou frágil como um vaso de barro. Paulo, queridos irmãos e irmãs, não fala que ele é super poderoso, mas ele fala, irmãos e irmãs, aquilo que a Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos, queridos, para a grande narrativa da Bíblia, quando nós olhamos Deus agindo na história, nós percebemos que Deus nos fez assim. Deus criou o homem do barro, a mulher da costela, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar a nossa dependência. Paulo, queridos irmãos e irmãs, nos lembra que Deus age assim na história. Que quando Deus quer mostrar o seu poder, ele não pede ajuda do homem, mas ele coloca o homem para dormir. Como fez com Abraão, como fez com Adão, como fez com Jacó. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus, para mostrar o seu poder, ele mostra cada vez mais a fraqueza humana e que somos vasos de barro. Por exemplo, pense um pouquinho, as crianças que estão aqui, nas histórias bíblicas. Como que Moisés abre o mar? Fazendo um grande esforço? Não, com uma vara. Moisés toca no mar e o mar se abre. Lembre-se, por exemplo, da história, uma história pouco conhecida, Jael, uma mulher lá no livro de Juízes que mata o poderoso Cícera com um martelo e uma estaca. E Deus havia falado para Baraque e Débora: essa vitória eu darei na mão de uma mulher. Pense, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, em Gideão, que faz bater um gigante exército em retirada com apenas 300 homens. E quando eles chegam lá, eles não têm armas de guerra, eles não têm coisas poderosas, eles têm apenas cântaros, trombetas e tochas. Pense, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, em Sangar, que nem era um guerreiro, mas a palavra de Deus, apenas de um versículo, nos conta a história de Sangar, e diz que ele, com uma guilhada de boi, destruiu 600 filisteus. As crianças podem lembrar, talvez, de uma história mais famosa, do pequeno Davi, aquele rapazinho ruivo, que não aguentava nem sequer andar com a roupa de Saul, e com apenas uma pedrinha, uma funda, ele derruba um gigante. Nós poderíamos ainda pensar, queridos, no auge, no grande momento da história da salvação, quando Deus destrói o poder dos homens através de um frágil bebê que nasce de uma virgem em Belém. O Deus que usa uma cruz para destruir todos os reinos do mundo. Esse é o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, olhe para isso, porque o Evangelho não diz: acredite em si mesmo. Isso não é Evangelho. O Evangelho não diz: faça o maior esforço possível. Não. Se você confiar em você mesmo, tenha certeza, você vai fracassar. Mas quando nós olhamos, queridos, do começo ao fim das Escrituras, a autoconfiança, o orgulho, a força humana é destruída, e o que salta os nossos olhos é a excelência do poder
de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. Você se sente fraco, incapaz, não pronto para a batalha. Você está pronto para a batalha. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Mas olha, queridos, o versículo 8 e 9, nós vemos a realidade da nossa vida. O apóstolo afirma, olhe no texto. Paulo nos diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo aqui afirma, queridos, que as tribulações, os sofrimentos, as angústias, os maltratos que ele tinha, longe de serem sinais de um ministério falido, eram muito pelo contrário, uma afirmação de que o poder de Deus age em meio à fraqueza. De que, queridos irmãos, os sofrimentos de Paulo só serviam para manifestar que o poder não estava nele, mas em Cristo e no tesouro do evangelho que ele carregava. Paulo aqui, queridos, vai dizer que nós, irmãos e irmãs, somos atribulados, que nós ficamos perplexos, perseguidos, derrubados, porém nunca angustiados, desanimados, abandonados e destruídos. Você pode estar passando por este momento por uma luta muito grande, mas Paulo, que também passou por coisas terríveis, leia 2 Coríntios 11 quando chegar em casa. Paulo nos diz, irmãos, que em tudo isso nós jamais seríamos abandonados pelo Senhor. Em todo o nosso sofrimento e dor, Deus jamais nos deixaria destruídos para sempre. E Paulo vai dizer sobre a realidade humana que é exatamente isso, é marcada pelo sofrimento e pela dor, mas ao mesmo tempo Paulo nos diz que em todas essas coisas Deus estará conosco, assim como estava com o apóstolo Paulo. Assim como Paulo, queridos, mais do que nunca, nós precisamos aprender que a vida e o ministério cristão não são fáceis e cheios de confortos e privilégios. Essa ideia que circulou por muito tempo entre as igrejas, venha e pare de sofrer, não tem respaldo bíblico. Porque Paulo, queridos irmãos e irmãs, enfrentou dificuldades e sofrimentos, só que na medida que ele enfrentava isso, a glória era dada ao nome de Deus. E nos versículos 10 e 11, olhem no texto. Paulo, queridos irmãos e irmãs, nos fala sobre uma doutrina preciosa que eu e você precisamos lembrar continuamente. Paulo nos diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo aqui fala sobre a nossa identificação com os sofrimentos de Jesus. E o Jesus que Paulo pinta para nós, queridos irmãos e irmãs, é o Jesus sofredor. É o servo sofredor, aquele que passou por tudo que nós passamos, que foi rejeitado, que ficou preso numa cruz, que morreu sem ar na cruz. Paulo está dizendo que nós devemos nos identificar com os sofrimentos de Jesus. Porque, queridos irmãos e irmãs, aqueles que mais sofrem são aqueles que mais conhecem a Deus. Aqueles que mais são levados nessa escola do Senhor, nesse deserto, são os que mais percebem, queridos irmãos e irmãs, que à medida que as nossas fraquezas e sofrimentos acontecem, o Evangelho de Jesus fica evidenciado. Paulo está dizendo para nós, perceba o poder de Deus. Essa presença sobrenatural que vem a nós quando nós precisamos. Mas Paulo fala sobre uma segunda verdade. Olhe no texto. Paulo fala sobre encorajar os nossos irmãos. O texto diz assim no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Queridos, quando as lutas te derrubarem, não volte-se para si mesmo. Lembre-se do poder de Deus. E a segunda verdade, encoraje os seus irmãos. Não lute sozinho.
Paulo está dizendo aqui, queridos, entre os versículos 12 e 15, Paulo fala sobre como Deus usa as nossas lutas para encorajar aqueles que caminham conosco. Porque olha, se você olhar nesse trecho, tudo está no plural, e a palavra vocês, juntamente com vocês, por meio de vocês, o bem de vocês, é nítido aqui que Paulo está falando sobre a importância da igreja, sobre a importância da vida comunitária, sobre a importância do culto e do discipulado, que inclusive nós vamos começar essa semana, o piloto discipulado aqui na nossa igreja. Paulo está dizendo, queridos irmãos, que nós devemos encorajar uns aos outros nas nossas lutas. Porque Paulo está dizendo aqui que quando ele fala que em nós opera a morte, em vocês vida, Paulo está escrevendo isso porque de fato era isso que acontecia. Paulo e seus cooperadores eram entregues à morte, mas enquanto, queridos irmãos e irmãs, eles eram apedrejados, perseguidos, passavam fome, passavam por tantas coisas, eles viam Deus sustentando as suas vidas e Deus trabalhando por meio do sofrimento para que pessoas ouvissem o evangelho. Paulo, quando fala sobre vida e morte aqui, está falando exatamente sobre isso. Que à medida que a igreja era exposta à morte, a morte gerava vida. Paulo estava dizendo que à medida, queridos irmãos e irmãs, que eles encorajavam os irmãos nas suas viagens, o evangelho de Cristo Jesus era anunciado. Pense por um momento em tudo o que Paulo e esses cristãos enfrentaram por causa do evangelho. Volte o seu pensamento lá no comecinho da fé cristã, quando imperadores romanos cruéis perseguiam os cristãos. Quantas privações, quanto sofrimento, quantos perigos de morte. Mas em tudo isso, queridos irmãos e irmãs, eles percebiam que embora eles morressem, o evangelho era imparável. E esse é o porquê de Romanos não relatar a morte de Paulo, de Atos não relatar a morte de Paulo, porque a igreja entendia que apesar, queridos irmãos e irmãs, dos apóstolos morrerem, o evangelho seguiria, porque os irmãos estavam encorajando uns aos outros. Ao ponto de um pai da igreja antiga dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja, queridos irmãos e irmãs, passava por lutas terríveis, mas eles encorajavam uns aos outros, e assim, quanto mais cristãos morriam, mais a semente do evangelho era anunciada. Olhem no versículo 13. Paulo encoraja, queridos, os irmãos, os seus irmãos na fé, e nos encoraja nessa noite, não na sua subjetividade, nem mesmo nas suas ricas experiências, mas na eterna palavra de Deus. Paulo diz assim no versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Queridos, a igreja enfrentava obstáculos e permanecia em meio às lutas. Por quê? Porque o encorajamento entre os irmãos vinha da própria palavra de Deus. O encorajamento não vinha, queridos irmãos, de sentimentos humanos e inconstantes, nem das circunstâncias externas, se eram favoráveis ou não, mas vinham, queridos irmãos e irmãs, da palavra de Deus. Nós começamos o culto nessa noite com o Salmo 116. Esse salmo que o apóstolo Paulo cita: eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Paulo, ele cita o Salmo 116. No meio do sofrimento, ele encoraja aqueles irmãos com esse salmo de ações de graças, que nos fala, queridos, sobre a ação graciosa e poderosa de Deus, que nos fala como Deus ouve, se inclina e livra os seus servos da morte e das angústias do inferno. Paulo lembra os irmãos, encoraja os irmãos que Deus é compassivo, que Ele é justo, que o nosso Deus é misericordioso. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você está passando por uma luta muito difícil. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos fazer a mesma coisa que Paulo fez. Nós precisamos ouvir, ler, cantar, escutar, ver as Escrituras continuamente. Paulo encoraja aqueles irmãos com o Salmo 116, lembrando que Deus, queridos irmãos, é aquele que estava ali encorajando a igreja a permanecer firme, mesmo em meio
a dor. Paulo encoraja a igreja a ouvir a voz do Senhor e lembrar que Deus continua agindo na história e mesmo que os seus servos morram, custosa, como nós lemos no Salmo 116, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Queridos, além disso, observe o verso 14. Paulo nos diz também que nós devemos encorajar uns aos outros com a ressurreição de Jesus. Ele diz assim no versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Queridos irmãos e irmãs, a prova final, a maior prova da grandeza de Deus em meio ao nosso sofrimento é a ressurreição. Paulo encoraja aqueles irmãos a sofrerem e a permanecerem firmes, lembrando, queridos irmãos e irmãs, de que na cruz de Jesus a nossa vitória já é certa. Paulo estava alimentando a igreja de Corinto a olhar para essa realidade gloriosa. A palavra final sobre as nossas vidas já foram dadas na cruz. A morte, queridos, não é a palavra final. O mal não é a palavra final. Aqueles que querem nos destruir, não são eles que dão a palavra final, a certeza da nossa fé e que nos encoraja em meio às lutas. É a ressurreição do Senhor. Esse é o firme fundamento da nossa fé. Se nós temos esperança em meio ao mundo quebrado, é por causa da cruz de Jesus. Se nós temos esperança em meio à dor que abate o nosso corpo, é porque, queridos, na cruz de Jesus, nós sabemos que nós também venceremos. Que um dia nós também teremos um corpo glorificado, que nós também um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus, queridos irmãos e irmãs, nos libertará de todas as aflições. E Deus já fez isso na cruz de Cristo. Contemple a cruz. Fixe os seus olhos na cruz e seja encorajado. E o versículo 15 nos diz, queridos, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, qual é o fim das nossas lutas e do nosso sofrimento? É o nosso bem e a glória de Deus. É que nem as irmãs aqui que fazem crochê ou tapeçaria. Não sei se alguma irmã faz. Quando você olha do lado invertido, como que está ali? É uma enrosqueira, não é? Quem aqui conhece essas coisas, né? Tapeçaria, você olha um tapete ali no lado oposto. Nossa, que bagunça é essa? Mas quando você olha do lado certo, você percebe que tudo está sendo, queridos irmãos e irmãs, sendo conduzido pelo nosso Deus. Paulo está dizendo, queridos irmãos e irmãs, que as nossas lutas e sofrimento é para o nosso bem e para a glória de Deus. Mas, queridos, olhem no texto e nós temos a nossa terceira e última verdade. E eu vou pedir licença para os irmãos para eu pegar essa água aqui. Essa água aqui não é para a gente orar para ungir, para tomar depois. Olhe no texto, o versículo 16. Paulo diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos, como seres humanos, nós estamos sempre tentados a cair. E talvez você se identifique, a gente já falou sobre isso aqui. Ou você é muito pessimista. E você é chato, é triste caminhar contigo, porque você é pessimista demais. Ou do outro lado também é complicado andar com você, porque você é ingênuo demais, é otimista demais. E quando nós olhamos para a nossa cultura, queridos, nós vemos exatamente isso. A nossa cultura está cheia de autoajuda. Você vai nas livrarias e existem infinitos livros de autoajuda.
Mas no oposto, contrário do mesmo problema, nós temos várias filosofias do desespero. Filósofos e até teólogos dizendo que não há esperança. Mas como a palavra de Deus nos encoraja a não desanimar? Como que você pode acordar toda segunda-feira animado, mesmo diante das lutas? Queridos, quando as lutas te derrubarem, a nossa terceira verdade, olhe para a eternidade. Porque é isso que Paulo fala no texto. Paulo diz para vocês não desanimarem, coloquem os olhos de vocês na eternidade, porque mesmo que o corpo de vocês se desgaste, e Paulo tinha muitos problemas no seu corpo, diante das perseguições, diante dos apedrejamentos, mas Paulo, queridos irmãos e irmãs, lembra os irmãos a não desanimarem, colocando os seus olhos na eternidade. Ainda que o nosso corpo esteja se desgastando, o nosso interior é renovado dia após dia por meio do poder de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, é que o combustível que impulsionava ele a continuar caminhando diante das lutas e dos sofrimentos é a glória que ele espera na eternidade, que seria um dia dele. E foi C.S. Lewis que nos disse que aqueles que mais fizeram sobre a terra eram aqueles que tinham seus olhos na eternidade. Nós poderíamos, queridos, facilmente fazer aqui uma analogia com um corredor, com um atleta. E aqui quem já tentou ser atleta sabe que é assim, né? O que Paulo está dizendo é que assim como um corredor está desgastado por todo esforço, por toda energia, o seu fôlego está esvaindo, mas ele é renovado ao lembrar o prêmio que lhe aguarda. Assim como o apóstolo Paulo, queridos, estava desgastado e tinha que lidar com muitas aflições, ele era renovado à medida que ele se lembrava da eternidade. E se você já fez essa experiência de correr, é assim mesmo. O que nos anima a ir até o final é você lembrar que está chegando o alvo. Paulo, irmãos e irmãs, encoraja aqueles irmãos a olharem para a eternidade, se lembrarem, queridos irmãos, que os sofrimentos... Olhe no texto, versículo 17. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Você pode estar dizendo não. Como assim Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação? Quem passa por sofrimento fala assim. Parece uma eternidade que você está enfrentando. Mas Paulo, queridos irmãos e irmãs, diz que à medida que nós olhamos para a eternidade, essas coisas se tornam leves e momentâneas. Porque à medida que nós olhamos para a eternidade, essas coisas se tornam um peso de glória sobre as nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, a pergunta que fica para nós nessa noite é: para onde você está olhando? O que te faz acordar todos os dias? Aonde está a sua esperança última? Aonde está o seu coração? Paulo nos diz, olhem para a eternidade. Paulo, queridos irmãos e irmãs, diz que o nosso coração deve estar naquilo que é eterno. Porque no finalzinho do 18, veja o que ele diz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, as lutas e os sofrimentos são inevitáveis. E eu não sei o que Deus tem guardado para mim e para você. Eu não sei o que me espera amanhã e daqui a uns anos. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que Deus usa os nossos sofrimentos para cumprir os seus propósitos, para revelar a sua glória, para mostrar o seu poder, para encorajar os nossos irmãos, para alimentar a chama da eternidade em nosso coração. Talvez hoje você esteja passando por uma luta e você não está entendendo o porquê disso. E nessa noite, assim como Paulo, nós somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a desvendar os nossos olhos
pelo poder do Evangelho e experimentar contentamento, satisfação e alegria que só podem existir em Jesus Cristo. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, lembre-se continuamente disso. Escreve lá na cabeceira da sua cama, Gênesis 3,16. Porque você é pó, e ao pó voltará. A Bíblia, queridos, é clara sobre a nossa finitude e a nossa fragilidade. Do começo ao fim, lembre-se disso. Você é um vaso de barro. Deus nos criou assim. Adão e Eva não morreram porque não tinham mais acesso à árvore da vida. Deus nos criou dependentes dele, da sua vida. Quando mais nós entendemos isso, mais de joelhos nós ficamos. E a Bíblia, queridos, ela nos humilha. E aqui algumas perguntinhas para mim e para você responder. Você é orgulhoso? Você é cheio de si? Você tem uma autoconfiança exagerada? Eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. Queridos, abandone tanto o positivismo, abandone a autoajuda, abandone o ceticismo e o pessimismo e perceba o poder de Deus. Não seja nem um pessimista e nem um otimista, mas veja a realidade do poder de Deus. Quando as lutas vierem, elas virão. Veja as lutas como meios aonde Deus vai mostrar o seu poder e forjar o nosso caráter à semelhança de Jesus. O nosso sofrimento nunca é em vão. As lutas que nos vêm não vêm por erros de Deus, mas vêm pelo propósito do Senhor. Uma segunda aplicação, seja encorajado. E nós queremos bater muito nessa tecla pela comunhão dos irmãos, pela palavra e pela ressurreição de Jesus. O que é igreja, queridos? A primeira coisa que você precisa ser para ser igreja é morrer para si. Ronaldo Lidório diz que a primeira missão da igreja é morrer para si. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor luterano, morto pelo nazismo alemão, afirmava que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Ser igreja, queridos, encorajarmos aqui uns aos outros, é irmos na contramão do que mais ouvimos no mundo hoje. Qual que é a mensagem que nós ouvimos na sociedade aí fora? Ame-se a si mesmo. Pare de sofrer pelos outros. O seu casamento não está dando certo? Divorcia. Você não está feliz nisso? Cai fora. Pense em você. Não é isso que nós ouvimos? O que eu vou ganhar com isso? Se eu te ajudar? Eu lembro que eu fui num lugar, no shopping, e o cara falou assim, não existe altruísmo de graça. Tudo que você faz esperando alguma coisa, queridos, a igreja não. A igreja é este lugar contracultural. A igreja deve tornar visível o evangelho de Jesus por meio da adoração a Deus, por meio da comunhão entre os irmãos, por meio do serviço. Nós devemos encorajar uns aos outros, queridos irmãos, mesmo em meio ao sofrimento, lembrando que Deus usa essas coisas para a sua glória. E se o negócio está difícil, clame a Deus. E Ele vai prover ajuda. E uma terceira e última aplicação, queridos, ore mais desse jeito. Como Jonathan Edwards, um grande pastor do avivamento norte-americano, orava. Jonathan Edwards orava assim, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. E ele escreveu várias resoluções e esse biógrafo dele dizia que Edwards passou a sua vida inteira se preparando para morrer. Edwards, queridos, desejava viver com seu coração fixo no céu, de tal forma que pudesse viver para a glória de Deus no presente. Enquanto ele vivia aqui, as glórias que o aguardavam diante do trono de Deus o impeliam para a frente. Se eu e você queremos vencer, nós devemos colocar os nossos olhos, o nosso coração em Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos perceber o Teu poder.
Nós queremos perceber a nossa fragilidade. Nós somos vasos de barro. Ó Deus, nós somos tão fracos. Coisas tão pequenas às vezes nos acontecem e nos fazem parar. Mas nós queremos, ó Deus, nessa noite lembrar do Teu poder. Nós queremos nessa noite sermos encorajados pela Tua palavra e pela comunhão dos nossos irmãos. E nós queremos, Deus, colocar os nossos olhos na eternidade. Porque nós sabemos que quando as lutas vierem, o Senhor será tudo o que precisamos para enfrentar aquilo. Quando as lutas, Senhor, forem maiores que as nossas forças, e elas são, nós queremos nos render e cair de joelhos diante do Senhor e encontrar no Senhor alegria, contentamento e vida eterna. Porque Tu, Jesus, és maravilhoso. Tu és a nossa inspiração que nos faz prosseguir, que nessa noite a Tua igreja saia daqui com os olhos em Cristo Jesus. E que assim as nossas lutas e sofrimentos sejam vistos, Deus, não como o fim, mas como o começo daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Fica com o Teu povo, Deus, e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.